Eu sou o Ronaldo Leal e esse é o canal Lealdade Padrão. E hoje a gente vai falar do São Paulo Futebol Clube, que está classificado para as oitavas de final de Libertadores da América, né? Um ato tão até surpreendente, né? Se for ver como é que foi os anos passados do São Paulo, que veio mudando, uma boa atuada, desde com a chegada de Dorival, ganhando Copa do Brasil, a saída de Dorival para a seleção brasileira, entrando o Thiago Carpini, conquista ainda uma Supercopa do Brasil contra o rival Palmeiras, e muita coisa mudou. Agora com a chegada de Luiz Beldia, o São Paulo vai tendo mudanças, e o São Paulo e o São Paulino vão percebendo as mudanças que são feitas. E os resultados e os frutos são colhidos durante o dia a dia. Então podemos dizer ao torcedor São Paulino que missão cumprida. Missão cumprida, São Paulo vence o fraquíssimo Cobresal. O vídeo anterior falei que o Corinthians cumpriu a obrigação, que venceu a fraquíssima equipe do Nacional do Paraguai. São Paulo fez a mesma coisa. Foi a casa do adversário e venceu. O São Paulo, eu acredito que o São Paulo até controlou mais a partida contra o Cobresal do que o Corinthians tinha controlado, a grosso modo, a partida contra o Nacional do Paraguai. Mas o São Paulo parece uma equipe muito mais amadurecida, mais conceito de equipe, e tem um técnico, pelo menos visualmente, assim, olhando por fora, eu sendo palmeirense, analisando o São Paulo e o Corinthians assim por fora, um olhar meio que leigo na situação, parece que é melhor comandado. Se colocar em diversas situações, se você colocar meio que fazer um espelho, um cara a cara de Luiz Beldia e Antônio Oliveira, hoje o resultado que se vê em campo, né? Ambos conquistaram vitórias nos últimos jogos, mas até o plantel São Paulo é até melhor, né? Então isso ajuda um pouco os Beldia fazer algo maior, algo melhor para o São Paulo. Então o São Paulo conquista a classificação antecipada, coisa acho que só o Atlético Mineiro e o Tajeres também conquistou. Então das 32 equipes que ainda estão na fase de grupos, só esses 3 conseguiram até o exato momento. E agora o São Paulo vai brigar, vai entrar até num dilema, né? Olhar para agora para o Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo agora está começando a respirar no Brasileirão, ou continuar olhando, fixando as suas atenções na Libertadores para tentar uma primeira colocação no geral. Eu acredito que o São Paulo, vencendo as 2 partidas, independente do resultado do Tajeres, porque vai enfrentar o Tajeres na última rodada no Morumbi, então eu acredito que o São Paulo consiga a classificação até em primeiro no grupo, mas eu não acredito que o São Paulo consiga o primeiro no geral, porque o Bolívar tem uma melhor pontuação, né? E tem a altitude ao seu favor. Tem o Atlético Mineiro hoje, que está produzindo um futebol melhor, no sentido de comparar com o São Paulo, né? Mas mata-mata, se São Paulo e Atlético Mineiro se enfrentarem, não tem como garantir nada que o São Paulo não irá eliminar um Atlético Mineiro, né? Não somente o fator favoritismo, mas o fator bola jogada. Então o São Paulo venceu o fraquíssimo, cumpriu a obrigação e classificação antecipada. Eu já comecei a salientar o dilema para o Beldia: poupar o time nos 2 jogos restantes ou focar na liderança geral da Libertadores, porque o São Paulo já está classificado. O poupar que eu falo as atenções pro Brasileirão. O São Paulo saiu daquela zona turbulenta, vencendo os jogos, deu aquela respirada. É aquele dilema, que com certeza tá povoando a cabeça do Zubeldia. Vou focar agora no Brasileirão e meio que deixar de lado, porque eu já estou classificado para as oitavas, ou naquele caso eu quero a liderança no geral, porque vai beneficiar o São Paulo decidindo jogos no Morumbi, que é um fator importante sim pro São Paulo. Jogar fora e decidir, o São Paulino um pouco mais, não tão jovem assim, né, da minha faixa etária, o São Paulino vai convir comigo que o São Paulo de Tele Santana, 92, 93, se cansou de fazer isso. Derrotas ou empate, ou vitórias magras,
fora de casa e no Morumbi decidia, sacramentava, porque o Morumbi sempre, pro São Paulo e pro São Paulino, sempre foi uma arma preciosa. Sempre quando teve o estádio do Morumbi ao seu favor, mesmo em momentos não tão bons, o São Paulo saiu de situações difíceis, situações adversas. Então eu acredito que é um dilema. Nisso falando, o que ele vai fazer? Brasileirão ou Libertadores? Porque Libertadores já está classificado. Agora é um pouco um pouco de achismo, um pouco... Ou a minha opinião também. Eu tento mostrar os fatos e já meio que colocar minha opinião em cima. O que eu acho? O que eu achei do São Paulo? O que o Zubeldia poderá fazer, na minha opinião? Eu acredito que o Zubeldia... eu acho que ele... Se acontecer, beleza. Mas eu acho que ele não vai querer buscar a primeira colocação no geral. Tem uma explicação. Também por olhar pelo Campeonato Nacional, pro Brasileirão, porque o objetivo era classificar, independente de ser primeiro ou segundo, já classificou, e o Brasileirão tem que sair daquela zona de baixo ou intermediária e olhar para cima, que é o lugar de direito do São Paulo, né? Então o time grande do São Paulo só pode ficar olhar para coisas grandes, para almejar objetivos grandes. E eu acredito, essa já é uma opinião minha, não sei, eu acredito que ele faça, o Zubeldia faria o seguinte... poupar na Libertadores, times alternativos, não força máxima e força máxima no Brasileirão. Porque tem um adendo. E é muito importante se falando de São Paulo. Já não é de hoje que o São Paulo sofre com diversas contusões de seus jogadores. Tem o Wellington Rato, tem Rafinha, tem um monte, tem vários. Mais um que entrou na lista, que saiu até meio abatido, dolorido, o Caleri. Que é vital, é importante. Eu já acho de bom tom, tentar preservar um Caleri. Será o próximo jogo do Brasileirão? Não sei se estou falando besteira. Dá um descanso para ele. Libertadores, nos 2 próximos jogos, não põe ele. Porque eu estou pensando na grandeza de um Caleri e a importância dentro do São Paulo. Para quê? Pega um Caleri, faz um fortalecimento, bota ele no Brasileirão para jogar segundo tempo, alguma coisa, mas o Caleri, especificamente ele, por causa das contusões do São Paulo, isso eu tentando entrar na cabeça do Zubeldia, ele entrar na ponta dos cascos no mata-mata, numa oitava de final. Já pensou o São Paulo decidindo no Morumbi e tendo um Caleri 100%? Aí sempre vai rolar aquela musiquinha, toca no Caleri que é gol, mas ele precisa estar 100%. Se bem que o Caleri ele até resolve jogos, mesmo não tão 100%. 75%, 80% ele já guarda o seu, como guardou, né? Como o Caleri guardou já na parte final da partida. E por quê? Porque ele é um jogador vital. E eu acredito que o Luiz Zubeldia, que é um cara que já tá, apesar de jovem, já tem 15, 16 anos como técnico, ele deve ter esse olhar clínico um pouco mais cuidadoso com o Caleri. Porque ele sabe, para que eu vou ficar enfiando, entre aspas, em qualquer jogo o Caleri, e se eu perco um Caleri? Pegar a camisa nova... Luciano, agora você é meu novo Caleri. E Luciano não é Caleri. Ele faz muito bem a flutuação nas costas, ou até uma presença pareada lado a lado com o próprio Caleri, mas Luciano não é Caleri, né? E eu vou falar um pouquinho de Luciano, um pouquinho para frente, da postura do Luciano, né? Fazendo gol, perdendo os gols com displicências, né? Um excesso de confiança, mas com displicência. Vou dar minha opinião também. Antes de seguir, já falando... Você que está assistindo esse vídeo, deixa seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo entre os seus para a gente poder fortalecer cada vez mais o canal. Mas voltando, né? E falando da importância do São Paulo saber poupar, principalmente Caleri, né? Um ou outro jogador a gente consegue substituir. Eu não tenho um Wellington, eu consigo colocar um Patrick, coloca um jogador, coloca o outro, para improvisar um Michel Araújo. Mas Caleri eu acho que é o jogador insubstituível. Tal qual o Rafael no gol, se botar um Jandrei, o São Paulo cai de nível. É a mesma coisa. Jogo importante. O São Paulo se não tiver um Caleri, vai sentir muito. Né? Então acho que essa é a minha opinião. O São Paulo precisa, se o São Paulo almeja, sei lá, vier a disputar um título de Libertadores, tem que ter o Caleri. Eu não consigo imaginar um São Paulo disputando título de Libertadores sem um Caleri lá na frente. Não me passa na minha cabeça. Qualquer hipótese de título ou proximidade de título, São Paulo sem Caleri. Não. É obviamente que a base do São Paulo está sendo bem montada. Um Arboleda é importante.
um Alisson também muito importante. Nisso eu incluo também um Luciano, mas o Luciano ele só é muito bom não quando ele é o centro da referência, a referência do time, porque a referência do ataque tem que ser o Caleri. O Luciano, na minha opinião, é um ótimo companheiro do Caleri, jamais sozinho. Essa é a minha opinião. Falando um pouco do jogo, quanto à postura do São Paulo, né? Já falei agora do que eu acho que o Zubeldia poderia ou poderá fazer, né? Olho para a Libertadores ou eu olho para o Campeonato Brasileiro. Mas o que, sei lá, não vou dizer que me preocupou, mas me chamou a atenção foi a postura do São Paulo contra um fraquíssimo Cobresal. Não sei se houve um pouquinho de desdém ou não, vou explicar. No sentido do que? Eu percebi o São Paulo entrando muito desatento, eu vou ganhar esse jogo quando eu quiser. Tá tudo sob controle. Esse Cobresal é muito fraco. O São Paulo começou aquele toquinho mole, sem objetivo, e o Cobresal fraco, bem frágil, né? Ele, nesses jogos, acho que ele conseguiu 1 ou 2 vitórias no campeonato chileno, saiu da última colocação, né? Tal qual o Nacional do Paraguai contra o Corinthians, ainda é o último colocado. Quando tinha enfrentado antes, ainda era o último, continua como último. O Cobresal pode dizer que deu um passinho à frente, saiu das últimas colocações. Acho que são rebaixados os 2 últimos do campeonato chileno, que tem 16 equipes, acho que está em 14º. Acho que eu dei uma olhada, um rabo de olho assim, rapidão no Google. Acho que o Cobresal hoje é 14º. Saiu da zona de rebaixamento, deu aquela respirada. Então, eu percebi que o Cobresal entrou no jogo mais afim. Eu senti o São Paulo sem aquela vibração que o Zubeldia cobra. Eu presinto, eu vejo que o Zubeldia ele cobra um time mais voraz. Mas, gente, vamos acordar. Eu não gosto de gente dormindo. Então, eu pressenti o São Paulo. Tanto que nessas falhas acontece o gol. Porque falha do Alisson, falha do Bobadilla, que sem Pablo Maia, o São Paulo perde muito o poder de proteção, posicionamento. Eu acho que o Alisson joga bem porque tinha um Pablo Maia dando suporte para ele, né? O Alisson consegue chegar na frente, consegue até pisar dentro da área adversária, chutar de longe, porque um Pablo Maia dava muito suporte para ele. Pode ir que eu faço as tuas costas aqui. Mas quando o Alisson tá com Bobadilla e os dois erraram no gol, até o bonito gol do Cobresal. Aí o São Paulo, opa, parou, agora tomamos o gol dos caras. E ficou aquela coisa, ficou o cenário óbvio. O Cobresal se recuou, aí o São Paulo falou, olhou pro outro, bora jogar? A gente tava dormindo, tava brincando até agora, vamos jogar? São Paulo, quando começou a jogar sério, comprometido a vencer, São Paulo dominou a partida. Sem ser muito incisivo. São Paulo não foi aquele que ficou martelando só o gol. Não, São Paulo ficou conduzindo a bola, sem desespero, controlando, e sempre repetindo. A fraca equipe do Cobresal, a fraquíssima, que um antepenúltimo colocado no momento do campeonato chileno não é parâmetro para o São Paulo, mas é o tal do São Paulo, algum tempo atrás, estava apanhando de bêbado. Contra o Cobresal bateu em bêbado, né? O pior não é o bater, é o apanhar de bêbado, é mais vergonhoso ainda. Então o São Paulo, a partir do momento, aí nisso naturalmente saiu o gol de empate com o próprio Luciano, aí saiu o gol do Nestor e no final da partida, já caminhando para o final, o Caleri sai antes de sentir. Aí ele sentiu, não sei se teve algum contato, alguma coisa. Nesse momento eu perdi, não vi, mas quando eu vi, tipo, o Caleri sai pra poder sair atendido, e ele teve aquela expressão de dor, tipo, aquela cara de decepção. Merda, senti de novo. Tipo, é aquela coisa, tipo, bota a camisa na cara, assim, decepção. Aí os caras chegam, calma, tipo, dando tapa no ombro dele, tipo, não foi nada. Mas ele sabendo que, não sei se esse grau de decepção do Caleri é o que é. Tô sentindo as mesmas dores, ou aquela coisa, quem é que vai me tratar? Será que o incompetente, outrora, antigamente, referência, o Refis do São Paulo, o departamento médico, que hoje é motivo de piada. Hoje o jogador do São Paulo entra, não sabe quando vai sair. Tem muitos jogadores, o próprio Galopo, ele preferiu se tratar na Argentina. Pô, eu vou entrar nesse açougue aqui, alguém cortar minha perna, ferrar meu joelho? Não, eu prefiro pagar do meu bolso, ou São Paulo pagar, mas coisa fora. Nas entrelinhas, eu não acredito em você.
E tem todos os motivos, né? Tem todos os motivos. No segundo tempo, o São Paulo, quando fez a virada do primeiro segundo tempo, já virou com 1-1 e o Zubeldia mexe no time, colocando outras peças, mexendo no time. A entrada mais importante, Rodrigo Nestor. A mais importante, e eu falo no sentido que importante até pro próprio jogador, o Nestor, que já teve o gol que ele fez de final de Copa do Brasil, dando o título pro São Paulo, e foi mais uma vez coroado fazendo gol. O gol da virada foi do Nestor. Então, aí e a partir desse gol da virada, o Caleri abriu portas para ele poder fazer o gol antes de ele sair contundido. Então, para você ver a importância da mudança, o Zubeldia chamou o pessoal para conversar no vestiário e falou: precisamos mudar, vamos acordar, o time tá bem, empatou, vamos jogar para poder virar. Então, e o São Paulo jogou para isso, sempre mantendo o controle, sempre controlando, porque uma coisa que eu estou sempre salientando, o Cobressal é muito fraco. Mas é aquela coisa, se o São Paulo não fizer por onde controlar aquele time fraco, eles vão achar que podem jogar e vão querer ofender o São Paulo. Então, o São Paulo, para deixar o Cobressal ainda fraco, tem que ofender ou mostrar que pode ser mais forte do que o Cobressal. E o São Paulo do Zubeldia mostrou. Então eu fiquei dito satisfeito com a postura, né? Por mais que eu assista um jogo contra o São Paulo, eu sou no Palmeiras, eu vou torcer contra. Isso é óbvio, contra o São Paulo, contra o Flamengo, contra o Corinthians, eu vou torcer contra. Mas eu, vendo o jogo, analisando a tática, a postura do São Paulo foi mais correta. Sem precisar muita afobação, sem muito desespero, tocando, saiu o segundo gol, saiu o terceiro, e o São Paulo conduziu-se a vitória. Um ponto que eu falei que ia falar de Luciano, que não sabemos como é que vai ser essa contusão do Caleri. Então, nisso, quem deverá ou quem deveria assumir o protagonismo do time do São Paulo? Caleri. A sede do Caleri, o Luciano, né? Mas tem quando ele começar a falar de Luciano, a gente tem que falar com muito cuidado. Tem que saber, mesmo eu não sendo o São Paulino, mas assistindo jogos do São Paulo, a importância que o Luciano tem, isso, técnica, tática, quanto a dar ânimo, né? O poder anímico lá do time, que vê ele se esforçando. O Luciano é um jogador muito esforçado. Não coloco ele como craque, que é o defeito que o Luciano tem, ele achar que ele é craque. O defeito principal dele é isso. Ele achar que ele é uma peça importante, coadjuvante no time do São Paulo, né? Colocar em grau de importância. Qual jogador que eu não vivo sem? Pro São Paulo, pro São Paulino, é o Caleri. Ponto. Em segundo lugar, pode vir um Luciano, ou um Luciano se equiparando a um Caleri, mas jamais um Luciano ser melhor ou maior do que um Caleri. A importância, os números, a gente vê, mesmo sendo São Paulino ou não, vê dentro de campo. O defeito do São Paulo, eu vou falar, a virtude de fazer gol. Luciano é um jogador que não se esconde, né? Participativo, chato, reclamão, bate, apanha, tá lá, puxa a camisa, fica chorando em cima do juiz. É um jogador ativo, pro bom e pro mau sentido, ativo. Mas aí ele foi, Luciano, ele foi premiado, podemos se dizer, com o quê? Com o gol do empate. Mas ele poderia fazer o gol da virada São Paulino ainda antes do intervalo. Já pensou o São Paulo voltar pro segundo tempo já com 2-1? E até tá muito mais tranquilo. Já poderia poupar o time mais antes. Mas por causa do seu egocentrismo, o seu achar, o tal do eu sou o centro do universo, todos os São Paulinos respiram através de mim, me respeitam porque eu sou o maior de todos. Eu penso isso que seja a cabeça do Luciano. É um pensamento errado, porque no momento que ele faz o gol, ele pega e tentou aquela cavadinha besta, que prejudicou o São Paulo. Mas o São Paulo fez mais 2 gols no segundo tempo, porque teve que correr mais, se esforçar mais. Tanto no esforço a mais, Caleri também se machucou. Já pensou, se já tivesse 2-1, pô, Caleri, faz o seguinte, já estamos ganhando 2-1, 2 gols do Luciano, você que tá voltando de contusão, se você não tá 100%, e segunda-feira, depois do final de semana, tem Brasileirão Fluminense. Você é importante, Caleri. Senta aqui no banco agora. Não. O Caleri teve que ir para um segundo tempo, né? Obviamente eu sei, Caleri fez o gol para sacramentar o 3-1, mas ele podia ter saído antes.
Se você prefere um Caleri fazendo um gol ou se machucando sem saber que quando volta. Isso eu tô falando dentro da importância de um Caleri. Então o Luciano não prejudicou só ele, que ele perdeu o gol por estrelismo, tentando cavadinha. Prejudicou a equipe do São Paulo. É nesse ponto. Me faz até um ponto importante. O São Paulino há de lembrar o semifinal da Copa do Brasil. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil, né? Do ano passado. Quarta de final eliminou o Palmeiras. Na semifinal eliminou o Corinthians. E, heroicamente, ganhou do Flamengo com todos os méritos a final, né? Então ganhou no Maracanã, empatou no Morumbi. Méritos total. Não tem um ai pra falar do São Paulo. Beleza. Mas eu acho que o São Paulino não esquece ou não deveria esquecer. O São Paulo eliminou o Palmeiras quarta de final. Se classifica para pegar o Corinthians semifinal. Aquele histórico. Não ganhamos do Corinthians em Itaquera, que não sei o que. Aquele fantasma que caiu com o Carpini. Mas naquela época ainda tinha aquele fantasma, aquele peso de não ganhar em Itaquera. Se eu não me engano, o Corinthians estava na frente, já estava ganhando em Itaquera e sai o gol do São Paulo. Gol de quem? Luciano. Acho que o Luciano empata. E acho que já tinha cartão amarelo, ou ele não tinha e originou um cartão amarelo. Depois, o cartão originou até. Acho que com esse cartão amarelo ele ficou suspenso na partida da volta. Por quê? Qual foi a atitude dele? Fez o gol e foi pra frente da fiel torcida do Corinthians, afrontar, meio que provocar. Mas ele não falou nada. Tem horas que não precisa. Muitas vezes você provoca só olhando, né? A gente não é idiota, a gente sabe os tipos de olhares que existem, né? Muitos olhares quer dizer mais do que 1000 palavras. Então, não tinha necessidade nenhuma. Chega lá na bandeirinha de escanteio, eu dou aquela voadora na bandeirinha e fico assim, encarando a fiel. Pra quê? Tomou o cartão amarelo, se eu não me engano, ficou suspenso o jogo de volta. Só que ninguém lembra de nada. Por quê? Lucas Moura entrou e acabou com o Corinthians no jogo da volta no Morumbi. O São Paulo não ganhou, acho que não sei se tomou mais um gol. São Paulo não saiu vencedor do jogo em Itaquera, mas no Morumbi, Lucas Moura brincou de jogar futebol. E todo mundo esqueceu que o Luciano, mais uma vez, prejudicou o São Paulo. Prejudicou agora tentando dar cavadinha, sendo que poderia fazer 2-1 contra o Cobressal e poupar muitos jogadores logo cedo. Não, deixou um Caleri estar em campo, fez o gol, mas também se machucou. Então, o defeito, a virtude do Luciano, que eu gosto dele, é um jogador ativo, é chato, é reclamão, é brigador, é um cara que ele peca por ação do que por omissão. Mas o defeito também do Luciano está muito atrelado a isso também, há muito a proatividade dele. O que seria essa proatividade? Seria o quê? Ele querer muito mostrar para os outros. Gente, eu sou bom. Vocês têm o Caleri, mas vocês também têm o Luciano. Eu sou o Luciano, eu sou isso ou aquilo. Se ele jogar só a bola dele, que é uma bola ok, não é craque. Não considero o Luciano craque, mas um jogador ok, importante, coadjuvante pro cenário do futebol brasileiro. Mas ele tem que saber a sua real importância, não a sua fantasiosa ou hipotética imaginária importância. É isso que estraga ele. Ele querer mostrar, eu fiz um gol, eu vou lá afrontar a torcida adversária. Ele fez isso porque ele sabe que tem São Paulino idiota que aplaude isso. Nossa, tem que zoar mesmo os corintianos e Itaquera e não sei o que. Cara, se isso vai reverter um cartão pra você e vai prejudicar a sua própria equipe, você é um idiota. Não, eu não tô falando que não tem que ter zoeira no futebol, tem que ter. Mas a zoeira em si tem que ficar com os torcedores. Se mora, que nem eu morando em apartamento, sai gol do Palmeiras ou o Palmeiras leva gol, tem xingamentos de lá pra cá, daqui pra lá. É torcida, brincadeira, futebol, zoeira. Jogadores profissionais sendo o zoeirão, o tal do eu sou o torcedor dentro de campo. Torcedor é na arquibancada, é na frente da TV, jamais dentro de campo, né? E o Luciano não é torcedor do São Paulo patavinas nenhuma, né? Pode até postar a camisetinha quando eu tinha 5 aninhos, eu no meu aniversário com a camiseta do São Paulo. Isso pra mim é galhofa. Eu sendo palmeirense, prefiro que tenha 11 corintianos dentro de campo comprometidos. Ser torcedor do time que ele tá jogando, pra mim não avaliza nada. Se no meu caso, eu sou palmeirense, que nem o Rafael Veiga é comprovadamente palmeirense desde pequeno. Frequentou sempre o antigo Palestra Itália com os irmãos dele, com o tio. A família toda dele é palmeirense. A família dele mora até aqui perto de mim.
relativamente próximo aqui à região onde eu moro. Mas, se ele fosse corintiano e jogando bola, como ele não tá jogando tão bem, mas já jogou, pra mim tá ótimo. Eu nunca coloquei Rafael Veiga é bom pro Palmeiras porque ele é palmeirense. Isso pra mim é idiotice. Tem muita gente que acha isso. Eu gosto do Luciano porque ele briga pelo São Paulo. Brigar pelo São Paulo é uma coisa. Ser idiota, egocentrista e prejudicar o time já é outra. Isso aí não é ser torcedor, não. Mas tem idiotas, torcedores, São Paulino, palmeirense, corintiano, flamenguista, o caralho que for. Mas tem gente que apoia posturas assim, que prejudica a instituição. E isso eu sou contra. Isso eu jamais vou ser a favor. Nunca, nunca, nunca. Então, o São Paulo fez o que tinha que fazer. Agora voltando pro São Paulo, já ir pra reta final do vídeo. São Paulo fez o que fazer, pegou um time fraco, venceu, e é o que importa, né? Porque ficar julgando agora, mas o São Paulo tinha que ter dominado mais, esse Cobressal é muito fraco. Não, sim, concordo. Eu já falei isso no vídeo mesmo. São Paulo bateu em bêbado, mas é melhor bater do que apanhar do bêbado. São Paulo está classificado e muitos times até o momento não estão. Tem times grandes que nem na Libertadores não está. São Paulo já está com 2 rodadas de antecipação, está classificado. Ponto. Pode dar a carteirada, São Paulino. O meu time está classificado, e o seu? Tá na competição pelo menos? Tá classificado? O meu já tá. Então, comemore. É um direito seu. O grupo B, encerrada essa 4ª rodada, ainda tem líder o Tajeres com 10 pontos, São Paulo Futebol Clube com 9, né? E vai ter o confronto. Próxima rodada vai ter Tajeres e Cobressal e São Paulo e Barcelona. Na última rodada tem Tajeres, tem São Paulo e Tajeres, né? Morumbi, e vai ter Cobressal e Barcelona. Barcelona e Cobressal vão brigar só pela a vaga na Sul-Americana com playoff. O segundo da Sul-Americana pegará o terceiro da Libertadores para ver quem segue na Copa Sul-Americana. Mas o São Paulo já está classificado. Provavelmente, e tudo pode se encaminhar ao São Paulo classificar em primeiro colocado, porque está com ponto atrás, 10-9. Próximo jogo, São Paulo pegando o Barcelona e Tajeres pegando o Cobressal, independente de ser dentro ou fora. Eu acredito que São Paulo e Tajeres vençam. E continua a vantagem para o time argentino de 1 ponto. Aí na última rodada vai ser no Morumbi, mando do São Paulo. Mesmo com 1 ponto atrás, a vantagem do empate para a primeira colocação no grupo é do Tajeres. Mas eu acredito no Morumbi, contra o Tajeres, o São Paulo ganha. Eu acredito que o Tajeres ganhou do São Paulo lá por toda aquela cagada, atabalhoada que fez o Carpini de segurar a substituição. E o São Paulo jogou um tempo com boa parte de um tempo, uns 10 a 12 minutos com 1 a menos, tomou um gol. Então, se não fosse as idiotices, as pataquadas do Carpini, o São Paulo poderia até ter vencido lá mesmo. Que quando quis jogar a bola, o São Paulo jogou melhor. Então, acredito que, é minha opinião, o São Paulo conquiste a primeira colocação no seu grupo, ao fechar a 6ª rodada, mas eu acredito que o São Paulo, até pelo que não tem como, Bolívar, por causa da altitude, e o Atlético Mineiro, que está melhor jogando, pode conquistar melhores pontuações. Então acredito que o São Paulo não será o primeiro no geral, minha opinião, mas será o primeiro no grupo, minha opinião também. Então fechado esse pós-jogo falando de Cobressal 1, São Paulo 3, São Paulo classificado para as 8ª de final da Copa Libertadores da América. Então, antes das considerações finais, de novo reforçando, deixe seu like se você gostou do vídeo. Se você chegou agora, quer conhecer mais, dê uma olhada nos outros vídeos também que você olha, o que você acha. Eu faço, vira e mexe, eu faço vídeo falando mais do São Paulo, faço do Palmeiras, faço do Corinthians. Gosto de falar do futebol em si. Tem a minha torcida, pelo time que eu torço, mas também eu tenho o meu olhar, não vou dizer o olhar clínico, mas o olhar de torcedor. Então, um pouco analítico, um pouco crítico, mas o olhar de quem gosta do futebol também. Para elogiar, para criticar, mas dando opinião. Então, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e sai recomendando. Ó, palmeirense que fala do meu São Paulo, do meu Corinthians e que fala do próprio Palmeiras também. Então dá uma maratonada, vê os vídeos também, se gostou. Se não gostou também critica, pode mandar recado. Você falou isso, eu não gostei. Ou você falou isso e aquilo e eu já gostei, né? Então, faça os meus pedidos, as suas atitudes e vamos lá. Eu sou Ronaldo Leal e esse é o canal Lealdade em Padrão.